Boa noite, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Então, estamos aqui, novamente, mais um domingo para falar sobre o catecismo. Bom, no vídeo passado eu apresentei ele para vocês, falei um pouquinho sobre a história do catecismo, como que ele surgiu, mostrei o compêndio, um dos compêndios que nós temos do catecismo na Igreja Católica, e agora nós iremos começar de fato ao conteúdo, Bom, como eu já havia explicado para vocês anteriormente, o catecismo ele é dividido em 4 etapas, E nós vamos começar pela parte que fala a respeito da profissão de fé, o credo, Aquela oração que nós rezamos toda a Santa Missa, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós vamos rezar o Santo Terço, também iniciamos com ela. E por que a gente reza o credo? Nós rezamos o credo justamente para professar a nossa fé, porque naquela oração estão todas as verdades de fé. Estão ali contidas o básico, Todas as verdades ali de fé, da moral cristã, católica, estão presentes no credo, que nós rezamos na Santa Missa todo domingo. Bom, nessa primeira parte aqui da profissão de fé, nessa primeira sessão, ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, que é o que eu vou falar hoje, ele se intitula O Homem é Capaz de Deus. Esse é o título do capítulo. Mas antes eu vou ler a introdução da primeira sessão para vocês entenderem, o tema central. Eu creio ou nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja tal qual como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos, o que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela a ele. Se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro essa busca do homem, que é o capítulo 1, capítulo de hoje. Em seguida, a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, que é o capítulo 12. E, por fim, a resposta da fé, que seria o capítulo 3. Bom, já vimos, que essa primeira sessão ela vai tratar muito da questão da fé. E um dos temas centrais é a nossa vocação. O homem, ele é vocacionado a encontrar-se com Deus. A nossa vocação aqui nessa terra é unir-nos a Deus. Essa é a nossa vocação. Aqui, nesse capítulo 1, o Catecismo nos traz a seguinte afirmação. Ele afirma que o homem é um ser religioso. Por quê? Porque a nossa vocação é estarmos em comunhão com Deus. E por quê? Porque nós somos vocacionados ao quê também? A felicidade. Todos nós fomos criados à felicidade. Esse primeiro capítulo, ele vai explicar o porquê, que o ser humano tem tanto esse desejo de felicidade, buscar a felicidade. Nós almejamos ser felizes. Você tem que ser feliz, O mundo fala muito isso. Não importa. Tudo bem, fez algo errado, mas o que importa é você ser feliz. Mas por que nós temos esse desejo de felicidade dentro de nós? Essa é a resposta que o Catecismo vai nos dar logo de cara. Na primeira sessão do capítulo 1, ele vai falar da nossa vocação ao encontro com Deus. E essa vocação, nos encontrarmos com Deus, é justamente a vocação à felicidade. Porque quando nós nos unimos a Ele, nós somos felizes. Nós somos criados para sermos felizes. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a felicidade. Para estarmos em plena comunhão com Ele e sermos felizes. Ele nos criou para isso. E o Catecismo vai explicar isso de uma forma um pouquinho melhor. Então, eu vou ler aqui alguns trechos principais para vocês, que destacam bem essa questão da vocação do homem e da felicidade. Capítulo 1. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a
a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus, minha gente. Olha que coisa mais bela. Nós somos vocacionados à comunhão com Deus e essa comunhão nos traz a felicidade. A felicidade é uma consequência. Vocês estão entendendo? O que é felicidade? Muitas vezes o mundo fala para nós que a felicidade está nas coisas, que a felicidade está nos prazeres dessa vida. E a felicidade, ela não é algo que nós buscamos, ela é uma consequência. Vocês estão compreendendo? A nossa vocação é a união íntima com Deus, mas nós também somos vocacionados à felicidade por consequência. Por quê? Porque unir-se a Deus é a plena felicidade. A felicidade vem dele, vem de estarmos com a graça dele, de estarmos junto dele. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está no Criador. Veja como muitas vezes o pensamento mundano distorce essa ideia de felicidade, né? Levando a gente a pensar que se nós fizermos o que quisermos, qualquer coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero comprar esse carro, quero comprar essa roupa, e aí depois que eu tiver isso eu vou ser feliz. Não! A felicidade não é algo que nós devemos buscá-la como fim único. Nós devemos buscar a Deus. E por meio dessa busca de Deus, nós seremos felizes. A felicidade é uma consequência da união com nosso Senhor, do encontro pessoal com Deus. Porque Deus nos quer felizes, porque Ele nos criou para a felicidade é estarmos junto dEle. Essa é a nossa vocação, minha gente. Então, se você, muitas vezes duvida, ou não entende, por que eu tô sempre insatisfeito, não tô feliz, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz, eu busco as coisas, eu consigo comprar, eu tenho dinheiro, mas eu não sou feliz, mas como está o seu relacionamento com Deus? Você tem tido uma vida de oração? Tem buscado o Senhor? Esse seu desejo de felicidade, o catecismo vai nos responder, gente. Isso aqui a igreja nos fala. Esse desejo de felicidade é o desejo de Deus. Então busque o Senhor. Comece a ter uma vida de oração. Porque aí você começará a ter a verdadeira felicidade. Essa é a nossa vocação. E o catecismo afirma mais. Ele afirma que nós somos seres religiosos. Aqui. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e o limite de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as alpapadelas o encontrassem. A ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, todo o sentido da nossa existência é a comunhão com Deus. Por isso que o catecismo afirma que nós somos seres religiosos e somos vocacionados ao encontro com Deus, porque é por meio desse encontro que nós seremos felizes. Bom, minha gente, eu acho que eu pude responder, ao questionamento do vídeo de hoje, o tema central. E é isso, vamos fechar dessa forma, tá bom? Semana que vem eu vou retornar ainda com esses capítulos da primeira sessão do Creio, tá bem? Bom restinho de domingo para vocês e até mais!